vocês? Que bom que estamos aqui, estamos tendo mais uma oportunidade de nós podermos crescer juntos, né? Nós queremos crescer juntos, é isso que é o nosso objetivo, e sempre esse crescimento em favor dos nossos estudantes, né? Não podemos conversar, mas podemos compartilhar no YouTube ou entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, estamos aí. Sou a Inês, estou PCNP na nossa diretoria Campinas Oeste e tenho o meu companheiro Fábio, que estamos aí na área de matemática, tá? Fiz a gravação do primeiro e segundo, o Fábio fez a do terceiro e agora eu vou dar uma esboçada no ensino fundamental também. Tivemos uma abertura, essa abertura, qual foi o intuito? Né? Estou repetindo sempre, o intuito é: podemos pedir para que os nossos estudantes façam abertura das nossas aulas. Pode ser online, pode ser na remota, né? Pode ser na sala de aula, a presencial. A gente pode fazer uma abertura de tal modo que a gente sempre cativa um pouquinho mais e, de repente, eles têm muitas ideias, né, gente? Eles vão poder fazer uma ideia de abertura para a nossa aula muito 10 e eles vão querer estar na aula porque eles querem fazer a abertura e o fechamento, por que não, né? Então, essa que é a nossa ideia dessa abertura cheia de ideias, né? Então, tá bom. Então, vamos lá para o ensino fundamental, aonde nós estaremos trabalhando a sequência 4, volume 2 do Aprender Sempre. Queríamos fazer isso em forma de ATPC. Não será possível porque a nossa ATPC já é bem no final do bimestre. Então, se nós deixássemos para fazer lá no mês que vem, seria bem perto. Sempre é proveitoso porque sempre nos dá ideia, nos dá, né? Aí ainda a gente vai ter a semana de estudo intensivo, a gente vai ter a recuperação, pode ser proveitoso, mas se der para aproveitar agora, tá aí. Meus queridos, se isso for trivial, é uma sementinha. Você põe um adubo legal e manda ver para os seus alunos. Se essa planta, essa semente está muito forte, você dá umas podadinhas nela para ficar mais baixa e a gente também pode utilizar a essência da ideia. E se ela tiver ideal, abuse do PowerPoint, do que você quiser, e a gente está aqui junto. Estamos juntos, queremos trabalhar juntos, tá bom? Então, vamos lá. O objetivo das nossas comunicações, do nosso entrosamento entre nós aqui, é sempre visando os alunos. E a gente, aproveitando esse momento que a gente tem um aprender sempre, e ele faz em cima dos levantamentos, das habilidades, que sempre há uma defasagem, porque repete-se por muitos e muitos anos certas dificuldades, né? Então, a gente viu, né, a secretaria notou e nós notamos isso e nós falamos sobre isso, que é a falta do letramento matemático. Por este motivo que nós estamos trabalhando com esse letramento matemático durante esse ano, vamos continuar trabalhando. E o letramento matemático é o que vai dar, eu falei ontem lá no Fundamental, é o sal, é o que vai dar sabor à matemática. Quando tem uma comida que tem sabor, a gente quer comer. Se a comida é sem graça, a gente não quer comer. E é isso que acontece com os nossos estudantes, né? Então, a gente quer dar esse sabor através do letramento. Quando eu sei o que eu estou fazendo, quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu falo que eu gosto. Se eu não entendo, para nós é um desafio, nós vamos atrás. Mas para os estudantes, ele prefere dizer que ele não gosta. Então, vamos ver se a gente, através do letramento matemático, através de investigações, através de mão na massa, do despertar neste aluno, vamos trazê-lo para gostar da nossa querida matemática.
Pus um GIF aí do lado. Vocês estão vendo, de repente, um aluno pode perguntar: o que é isso, professora? E você pode falar para ele: o que você vê de início? Você está vendo aí de início o quê? Ah, é um polígono esquisito, né, dona? Porque tem uns negócios para fora. Pois é, pode desenhar essa figura na lousa e vai ver um hexágono onde está mostrando, né, gente? Aqui, a hora que ele vai fechando aqui, ele está mostrando o quê? O ângulo externo. E você nota que ele vai fechando os lados, vai diminuindo os lados, de tal modo que os vértices, cadê o vértice? O vértice do polígono ele vai se unindo e quando ele une, todos os ângulos externos se juntam. Por isso que a soma dos ângulos externos é 360. Não estou provando, ele está com a mão na massa vendo, que é diferente. O provar é matematicamente e tal, mas ele está com a mão na massa vendo que isso acontece. Pode ser com isso ele nunca mais esqueça? É o nosso intuito. Vamos lá. O nosso letramento, sempre nós estamos trabalhando através de desafios, de interatividade. Hoje os desafios nossos, a gente já fez aí um trabalho em cima com o Slido, hoje não dá para ser com o Slido, porque nós não estamos juntinhos mesmo no mesmo momento. Mas nós vamos trabalhar utilizando a sequência atividade 4 do Aprender Sempre, o volume 2, ok? Mas como eu falei que eu vou trabalhar desafio, eu vou pôr um desafio sim. E o desafio é esse. Se 1 mais 6 é 7, 2 mais 7 é 16, 3 mais 8 é 27, quanto é 6 mais 11? Tá aí um desafio para você. Se fosse num processo normal, eu teria o Slido, que se você entrar, viu gente, se você colocar aí, escrever slido.com, e depois ele vai pedir um código, já tem esse hashtag. Você põe esse número aqui, 485.636, vai aparecer essa tela. E aí você põe qual é a resposta. A hora que você colocar a resposta para mim, vai aparecer aqui 1, 2, 3, quantas pessoas deram resposta. E depois que todos derem a resposta, tem a próxima tela, e na próxima tela, já estou te contando qual que é a resposta. Ele vai me dar aqui a porcentagem de pessoas que puseram 17, 44, 47 e 72. Ele vai dar essa porcentagem. É uma outra maneira de a gente fazer desafios com os nossos estudantes. Mas vamos lá para o 6º ano. O que é a habilidade do 6º ano nessa sequência? Ela trabalha. É uma habilidade do 6º ano mesmo, situações, problemas que envolvam grandeza de comprimento, massa, tempo, temperatura, através dessas 8 aulas, que de repente para você pode ser em 6, de repente para você tem que ser em 10. O importante, quando eu falo para você, é para aquela classe que você está trabalhando, para aqueles estudantes. Se eles deslancharem, você pode ficar nessa habilidade, menos aula, pode aprofundar mais habilidade e pode ir para o currículo em ação, né? Pegar habilidades lá, porque não são todas contempladas, que a gente está mais visando as essenciais, é que está no Aprender Sempre. Já trabalhei também com a TPC disso, e vocês podem ver se tem alguma que é considerada essencial, que está no 2º bimestre, mas que o Aprender Sempre não contemplou. É uma boa oportunidade de contemplá-la, isso pode acontecer. Já fiz esse levantamento e já fiz a TPC mostrando todo esse levantamento, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu for adentrar com esse assunto com a minha criança, esse tema, eu tenho que... Como que eu vou começar? Eu devo começar... Olha, perímetro, gente, é a soma das medidas dos lados. Perímetro é o contorno. Perímetro... Então, você já está pondo o que é. E isso é que a gente está tentando não fazer. A gente está tentando pôr a mão na massa, utilizar alguma coisa para que ele chegue o que é perímetro, para que ele chegue
que é medida de tempo, certo? Então, é nesse sentido, dar alguma coisa, despertar a atenção para que o tema apareça, tá? Meus queridos colegas, ideia. Eu não conheço os seus alunos. Eu conheço a realidade de uma escola, mas os seus alunos são seus, tá bom? Vamos lá. Aqui, para dar uma entrada nesse tema, né, de medidas, de unidades, tá aqui a Mafalda indo pesar, e aí ela fala, que susto, pensei que estivesse oca. Por que que ela falou isso, né? Então, é uma coisa, ver se essa criança observa, a observação faz parte de um letramento matemático. Será que ela observa? Será que ela observa que quando ela subiu na balança estava aqui? Quando ela estava fora da balança? Quando ela subiu, a marcação da balança estava a mesma? Só então que ela percebeu que estava aqui, também não enxergo, tá, gente? Está meio borrado, mas está escrito não funcionando, não está funcionando, está quebrada a balança. Aí ela fala, ufa, que susto, né? Então, na balança, a gente mede massa. E para medir esse ponteiro aqui tem que girar para saber a massa, a minha massa, que é uma unidade de medida através de uma brincadeirinha bem gostosinha. Outra maneira da gente também trabalhar unidades, né, gente, é brincar com o fuso horário. É uma coisa legal, o próprio nosso país mesmo, né, o Brasil mesmo. Quantos fuso horários nós temos daqui dentro? O porquê, a professora de geografia vai te ajudar, né? Pode ajudar. Aí você pode falar, puxa, como que eu saio daqui para viajar de avião aqui? Quantas horas tem? Ah, só que o meu relógio, quando chega lá, eu preciso adiantar ou preciso atrasar. Você está começando a trabalhar medida de tempo, ok? Muito bom. O professor de geografia será o nosso grande parceiro em cima disso. Mas a gente pode dar uma pesquisada e também fazer algumas brincadeiras em cima. Isso foi para a gente adentrar e saber o que é unidade. Ali nós pusemos de unidade da massa, né, o peso, e que nós falamos peso, e a unidade de tempo. E interessante que ele fala aqui, bom, aqui quando acabar ele fala assim, olha, vale ressaltar que no chegar no fim dessa sequência, ele tem que ser capaz de resolver o que foi proposto nas 8 aulas. E eu pus aqui algumas coisas que eles deveriam ser capazes de resolver. Aqui tem um grande desafio. Ele pergunta, o Pedro, a Rita e o Rui têm alturas diferentes. Tendo em conta as medidas indicadas, escreva o nome dos 3 meninos do mais baixo para o mais alto. Aí já estamos trabalhando com unidade de comprimento, né? Aonde ele já está, você já trabalhou isso. Isso aqui é para o final de tudo. Está trabalhando com metros, com centímetros, a necessidade de conversão, né? Agora eu vou deixar para vocês, eu não vou falar. Aqui fala que ele tem 2 metros e 26 centímetros e o banquinho que ele está é 90 centímetros. Vai ter uma operação, né? O Rui, ele tem 1,73 e o banquinho dele é 35. E a Rita tem 1,94. E o banquinho dela? Quanto mede? Não está faltando a medida está aí. Observar, observar. Devemos levar as nossas crianças a observar, tá bom? Tá aí, quero a resposta. Pode mandar para mim tudo lá, ou no meu e-mail, ou lá no YouTube, lá. Pode mandar a resposta, tá bom? Tamo aí. Legal, né? É uma maneira divertida de ver o que foi, o que ele aprendeu em cima, o que ele já sabe, o que ele aprendeu, ou essa retomada que ele está fazendo em conversões também.
E as conversões mais usuais, né, gente? Não adianta a gente querer fazer. Precisa saber? Sim, sim. Mas o precisa saber é quando eu preciso que eu vou atrás para aprender. As conversões de metro para centímetro, milímetro, é muito usual, né? Agora, quilômetro com metro também. Agora, converter decâmetro para quilômetro, desculpa, eu não vejo que estrada que é medida em decâmetro, eu não vejo. É importante que saiba, sempre é bom. Mas na hora que cair, a hora que eu precisar, eu vou atrás e me aproprio melhor. Mas essas duas medidas é muito usuais. Pus um outro exercício aqui, só para a gente fazer ver se eles entenderam mesmo. Entre outras coisas, preciso de uma forma para bolo de 30 por 40. O que é uma forma 30 por 40, né? Meio litro de leite, 1,1 kg de farinha, 1,1 kg de farinha, ou 1,1 kg de farinha, a gente não fala assim, mas é o que está escrito aí. E 45 mililitros de óleo. Preciso que você descreva como encontro a forma certa, como que eu vou encontrar a forma de encontrar a forma certa, né? Como que eu vou encontrar a forma certa? Espero que ele fale que ele vai pegar essa régua que tem 30 centímetros e essa régua tem que dar certinho aqui e para ele medir o 40 ele vai usar uma régua e mais 10 centímetros. Mais um terço da régua, espera-se isso. É isso que é o objetivo que a gente está tentando chegar colocando. Não devo contar. Ah, dona, como que você vai medir? Você vai usar a colher para medir o 30 por 40, balança? O que você vai usar? É nesse sentido, tá, gente? Muito bom. Eu vou precisar de meio litro de leite. Onde que você vai pôr meio litro de leite? Ah, vou pôr meio quilo. Se a densidade do leite for igual, que é, né? Acho que é um por um mesmo. Daria certo, mas com certeza ele vai falar que é a jarra, mas aonde está marcado? Você vai encher essa jarra até onde? É isso que ele precisa descrever. Vou usar a jarra e vou até 500 ml. Essas observações que nós estamos vendo, se ele alcançou após as 8 aulas. Eu preciso de 1,1 kg de farinha. Aonde que vai parar a balança para pôr 1,1 kg? Eu vou pôr a balança que está errada. Então teria que acertar. Então, se você for trabalhar errada, onde que você vai pôr a farinha? Ou você acerta a balança e vai parar no 1,100. Lembrando que ele vai ter que saber que a balança, ele vai ter que notar, vamos trabalhar que é 1.000 gramas, e eu vou precisar de mais 100 gramas. Está marcado 200, que o 100 é metade. Não parece, mas isso é uma reta numérica, onde ele está pondo números, que é importantíssimo ele saber. E que sofre para saber, né? 45 ml de óleo, né? Mililitros. Pois é, uma colher de sopa, infelizmente aqui está muito fácil, né? Porque às vezes ele fala 3 desse, mas 3 desse não dá 45, 3 desse dá 0,045, e lá eu quero 45, que ele preste atenção que aqui é mililitro e que aqui é litro, então a conversão e a soma. Essa que é a ideia para ver a conversão, para ver se ele sabe o que usa para fazer, tá? Sugestões. Cuidados. Que cuidado que eu quero pôr aqui, meus queridos? Eu uso muito as aulas que a Nova Escola põe, pesquiso para fazer alguma coisinha. Como eu demoro, porque eu fico pesquisando, vendo o que pode trazer para vocês, para ajudar a ter mais exercício, né? Eu sei que o tempo tudo é corrido. Que cuidado que é esse? Eu peguei esse exercício. Não estou criticando nada, só estou dizendo que nós devemos tomar cuidado ao pegar um exercício. Pegar o exercício, eu tenho que pegar o exercício, eu tenho que resolver o exercício,
certo? Para eu ter a resposta. Tem aulas, tem exercícios que a gente pega que ele já está resolvido. E às vezes fala, já está resolvido, vou passar a resolução na lousa. Cuidado. Não importa de onde está vindo. Veja se a resolução está correta. Somos humanos. Podemos colocar um deslize. Vocês estão vendo que o nosso Aprender Sempre tem várias coisinhas aí que precisa, foi feito depressa. Não sei, gente, que gostaria que nunca tivesse assim, sempre tivesse correto. Mas isso é tão verdadeiro, né, gente? Que quantas questões de Enem, quantas questões que é uma vez por ano, né? E teve questões que foram anuladas. Você tem questões de vestibulares que foram anuladas. Por quê? Porque tem alguma coisa que não está batendo ali, que não está boa. E foi revisada? Com certeza. Esse foi revisada? Foi. Uma caixa de 200, com vazão de 200 litros por hora demora cerca de 6 horas para ser totalmente esvaziada. Sabendo que a área da base dessa caixa é 60 metros cúbicos, determine a altura da água antes da torneira ser aberta. É um exercício pertinente em cima da habilidade que nós estamos trabalhando e após as 8 aulas ela pode ser muito bem resolvida. Só que não essa resolução, porque essa resolução está falando que 1.200 litros é igual a 1.200 metros cúbicos. Então, olhe antes, faça. Ah, mas aquele sabe mais, porque não tem ninguém que sabe mais. Somos todos humanos e estamos todos ali batalhando e fazendo, tá, gente? Outro exercício também que está dentro dessa mesma habilidade e novamente foi no mesmo dia o mesmo deslize, aonde fala 5.000 igual a 5.000 metros cúbicos, né? Então, vamos tomar cuidado. Nova Escola tem aulas sensacionais, tem coisas maravilhosas, exercícios são muito bons. Faça. Você quer conferir a resposta? Sensacional. Não bateu? Opa, eu errei. Não, vamos ver. Não é que eu errei. Aonde que eu não entendi a mesma coisa e vamos examinar. Tá bom, gente? É uma dica, eu peguei, porque eu acho que são cuidados que nós devemos tomar para passar para as nossas crianças. Também não sou eu que ia fazer esse exercício. Quem ia fazer exercício era o aluno, porque o exercício é dele, não é meu. Ele tem que fazer isso. Certo? Porque depois das 8 aulas eu espero que ele saiba fazer. Se ele não sabe fazer, eu vou ter que não fazer o exercício, mas retomar aonde ficou a fragilidade que ele não consegue fazer isso, né? É assim que a gente está trabalhando. Pus também agora aqui um outro exercício para essa habilidade da nova escola, fantástico. Tem a resolução, tá? Fantástico, ele é muito bom. Uma caixa de correio, modelo caixa de encomenda, número 4, tem as dimensões 36, 27, 18 centímetros e o custo de R$ 13,90 por caixa. Cada caixa custa R$ 13,90. Patrícia utilizou algumas dessas caixas para despachar peças cúbicas de madeira, cúbicas de matéria-prima. Para isso, ela teve um gasto de R$ 166,80 com a caixa. Bom, com aqui, eu sei o preço de uma caixa, eu já sei quantas caixas ela despachou, eu já consigo saber isso, né? Certo? Acontece que ela esqueceu de informar quantas pecinhas ela colocou lá dentro. Ajude a Patrícia a determinar a quantidade de peças, sabendo que todas as caixas estavam cheias, sem espaços vazios, e as caixas tinham as maiores medidas possíveis. Então, gente, você já sabe, dá para saber o número, só que depois a pessoa fala, tem que pôr lá no papel do correio, o que você está despachando, o que contém as caixas. Aí ela tem que falar assim, ó, contém tantas pecinhas cúbicas, tantas pecinhas de matéria-prima. Esqueci de contar, vou ter que abrir. Isso aqui não é, a ideia não seria bom abrir essas caixas, né? Então, ele fala aqui as dimensões da caixa, qual era, essas dimensões da caixa,
Todos esses três números são múltiplos de 9. Por quê? Ele deu comprimento, largura e altura da caixa número 4, né? Que deu, se você multiplicar essas caixas, vai dar o quê? Vai dar o volume, a capacidade, né? A capacidade da caixa. E como ele tem 36 de comprimento, 27 de largura e 18 de altura, centímetros, ou alguma dessas medidas trocadas, mas o importante é que são as três, e se eu estou pondo cubo, o comprimento e a largura e a altura que eu estou pondo lá dentro do meu cubinho são as mesmas. E diz que não sobrou espaço nenhum vazio. Então, no comprimento eu pus um do ladinho do outro, na largura eu pus um do ladinho do outro, e na altura eu pus um do ladinho do outro. E o maior possível. Então, peguei os divisores de 36, de 27 e 18, e o maior divisor é o 9. Portanto, o que eu estou pondo, as medidas, é de 9 por 9, né? Aí ele fala que a caixa tinha isso aqui, certo, gente? E se você fizer 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729, é o volume de um cubinho, e isso é o volume de uma caixa minha. Ele descobriu quantas peças ele colocou numa caixa, só que não é uma caixa que ele mandou. Ele gastou 166,80 de caixa. Se dividir isso pelo preço de uma caixa, ele mandou 12 daquelas caixas, portanto, tenho 24 cubinhos dentro de uma e tenho 12, portanto, mandou 288 peças. Sensacional, da nova escola, um excelente, bonito exercício. Inês, é muito. De repente, sempre a gente tem, né, um aluno lá que gosta de desafio e ele tem uma facilidade grande, ele já está bem, já apropriou bem disso. Por que não posso dar para ele fazer? É muito legal. São sempre, como eu digo para vocês, são sempre sugestões. Vamos lá. Sexto ano, então, trabalhamos, damos a ideia para abordar o tema e para verificar o aprendizado. Sétimo ano. Sétimo ano, a habilidade é do sétimo ano e trabalha com situações, problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas de conhecimento. Reconheça que toda medida empírica é aproximada, né? É interessante. O que é medida empírica? Nós vamos trabalhar, né? As aulas, vocês trabalhando de ideias iniciais de unidade, medida de grandeza, medida de grandeza padronizada e não padronizada, estimular unidades de medidas, relacionar unidades de medidas de volume. Sugestão para iniciar a aula. Eu sei que vocês estão perguntando, e o que é empírica, então, né? É quando você não vai dar uma medida exata. Eu vejo uma medida empírica muito comum, sabe qual que é? Põe uma pitada de sal para mim. É uma medida empírica, né? Porque não é padrão, não tem como. Não é se falar põe tantos gramas de sal, é uma coisa. Põe uma pitada de sal. Vamos lá. Olha que excelente abordagem para dar o pontapé inicial. Estudo tem alertado ao cuidado quanto ao volume e tempo de uso de aparelhos eletrônicos, tocadores de som. Os dispositivos de áudio, como smartphone, vêm da fábrica com volumes máximos de 75 a 136 decibéis, dB, que é uma unidade de medida do som. Olha que legal! Esses aparelhos, quando no volume máximo, conectados a fones de ouvido, podem entregar volumes maiores que 110 decibéis. Não sabe porque fica surdinho. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde,
que tem um objetivo, né? Para que todas as pessoas tenham acesso mais elevado do nível de saúde, que se preocupa com a saúde. O volume seguro para o uso do celular é de 50% do volume máximo do aparelho. Peça que identifiquem quanto tempo poderiam escutar com 110 decibéis e no seu volume reduzido. Vamos lá. Então, a gente vai ver. Se ele puser uma altura de 110, qual é o tempo máximo seguro para que não afete a audição dessa criança, ou nossa, ou de quem for? Se 85 decibéis é a intensidade máxima de som que podemos ouvir sem nos prejudicar por um tempo limite de 8 horas. Então, a 85, o tempo limite de 8 horas. Depois disso, o tempo limite cai pela metade a cada aumento de 5 decibéis. Então, gente, se era 85 de 8 horas, quando eu puser 90, qual que é o tempo máximo? Veja como você está levando essa criança a trabalhar com as unidades agora de volume que a gente está vendo, numa coisa que é útil, e estamos zelando pela saúde dele, estamos mostrando. Se ele vai aceitar, eu não sei, mas que é isso é. 90 seria 4 horas. E se fosse 95? A metade. E se fosse 100? A metade do que deu. Então, é um pontapé inicial para nós adentrarmos nesse 7º ano, né? Com a nossa habilidade. Acabou, então, adentrou, trabalhou, vi as 8 aulas que eu vou trabalhar. Eu gostaria, eu sempre falo assim, o legal é a gente fazer a verificação antes de dar as aulas. Mas verificação, sim, preparar a verificação. Eu vou dar as 8 aulas, que vai conter isso e isso. No final, o aluno deve ser capaz de resolver esse exercício. Vamos ver se aquilo que eu pretendia que ele fosse capaz de resolver, eu consegui passar e se eles conseguiram assimilar. Esse que é o contexto, né? Aqui está um excelente exercício. Vi também, cuidado, viu, gente, que naquele Brain, qualquer coisa, quando você põe um exercício, lá tem resposta de várias pessoas. Não quer dizer, e nunca tem a resposta tá certa ou errada, lá tem várias respostas. Então, cuidado, porque eu vi resposta, fui ver, eu fiz exercício que eu estava, vou te contar o que eu estava pesquisando, e quando eu vi coisa lá, eu tinha feito, falei, meu Deus, mas será que eu tô tão fora assim, né? Aí fui ver, falei, não. Então, aquela resposta, aí da pessoa que pôs a pergunta, geralmente a estudante põe agradeceu. Legal, foi educado, tudo, e a pessoa com a maior boa vontade. Mas não está dentro de estar correto, tá? Então, cuidado. Tudo que a gente pesquisa, a gente faz, depois pesquisa, mas não aceita, retruca. É assim, né? A gente pede e tal, mas retruca o que fez. Na escola de Jonas foi observado uma grande quantidade de folhas de caderno vem sendo desperdiçada diariamente pelos alunos. Parece que é só a escola de Jonas, né? Elas aparecem riscadas, rasgadas, escritas com brincadeiras, como bolas de papel e aviõezinhos. Considerando que na escola há um total de 520 alunos, e se cada aluno desperdiçar uma folha por dia, quantos quilos de papel terão desperdiçados em um mês? Em um ano? Considere que uma folha de caderno tem cerca de 56 gramas por metro quadrado e medidas de 275 milímetros e 200 milímetros. É um exercício que aborda muito bem a habilidade. Quando eu fiz isso, eu li, né? Eu falei, puxa, o que quer dizer 56 gramas por metro quadrado? Ora, quer dizer, se eu pegar um metro quadrado, 1 metro por 1 metro,
e colar as folhas de caderno ali, aquele total de folha de caderno que está colado ali, pesa 56 gramas. Aí eu fui pesquisar no Google, quando compra tal, ele fala folha 4 de 56 gramas, folha tal de tantos gramas. Eu falei, interessante, que notação que é essa, né? O que é isso? E lá eu cheguei a ver uma resolução que estava escrito assim, que uma folha pesa 56 gramas. Eu falei, misericórdia, como que uma folha pesa 56 gramas, né? Então, é essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. É um excelente exercício, gente, é um excelente da nova escola. Eu coloquei, ó, tem cerca de 56 gramas por metro quadrado. A área da folha é este vezes esse, que vai dar exatamente 56 mil milímetros quadrados, que vem a ser, eu fiz as continhas, aí vocês fazem, deu 0,5 décimos do metro quadrado. 5 décimos não, 5 centésimos do metro quadrado. Muito bom. Só que na escola, ai, vai ficar aqui embaixo desse negocinho aqui. Na escola, se cada aluno jogar uma folha, cada aluno, eu tenho 520 alunos, cada aluno jogando 1/100º do metro quadrado, os 520 jogando, gente, nós vamos fazer 26 metros quadrados por dia. Se você colar todas essas folhas assim, vai dar 26 metros quadrados por dia. Ora, 520 por dia dá isso. Muito bom. E quanto que pesa cada metro quadrado? Cada metro quadrado não pesa 56 gramas? Então, eu tenho quantos metros quadrados? 26. Vou multiplicar as 56 gramas, que é o peso de um metro quadrado, por 26. E aí nós vamos achar, eu não consigo enxergar, porque ficou embaixo da minha letra aqui, mas deu 1.456 gramas, que vem a ser 1,456 kg, quase 1,5 kg de papel jogado fora por dia. Só que a pergunta não é por dia, ele quer saber em um mês, em um ano. É um exercício de conscientização, né? É um exercício muito legal aí que está sendo proposto, tá bom? Então, tá aí outra sugestão. Esse aqui é muito bom também. Olha, a Nova Escola tem exercícios fantásticos. Uma gráfica especializada em papelaria para casamento recebeu o seguinte pedido: preciso de 50 convites de casamento no formato 21 centímetros por 14 centímetros e 50 tags, que são as etiquetas para lembrancinha, no formato de 4 por 3. Como a gráfica participa de um programa de responsabilidade social com o meio ambiente, ela otimiza o uso do papel para evitar cortes desnecessários. E os que não podem ser utilizados são aproveitados na reciclagem. Muito bom. Então, é possível fazer tags e 2 convites com apenas uma folha. Nós temos que transformar esse milímetro em centímetro. Em centímetro vai ficar 21 por 29,7. É interessante, a folha de A4 não mede 30, ele mede 29 centímetros e 1/10 do centímetro. Por quê? Se vocês verem lá a gravação que eu fiz, acho que é para o 2º ano, eu falo sobre isso. Por que essa medida, né? Falo não, eu dou a dica onde você vai pesquisar e achar o porquê. Tem a ver com a volta ao mundo. Dê uma olhada lá, é muito legal. Muito bom. Gente, se eu for comparar em área, se eu for ver qual que é a área de um convite, cadê a área de um convite? 294 centímetros quadrados. Se eu for olhar a área da folha, 623,7 centímetros ao quadrado, certo? Ora,
E se for fazer desse 4 por 3, da lembrancinha, dá 12 centímetros ao quadrado. Se eu for usar 2 desse, você concorda comigo que 2 desse dá quanto? 500, né? E 88. Ora, 588 para 623, dá para fazer um monte desse pequenininho, um monte não, mas dá para fazer esses pequenininhos. Então, é isso que eu preciso, eu não posso ficar fechado nesse mundo, ó. A área era aquela de cima, total, né? Eu vou pôr 2 desse, deu 598. Se eu puser 588, se cada um do outro tem 12, então, olha, acho que dá até para eu penso até pôr em 3 do outro. Será que isso é possível? Será que isso, se eu for esticar o papel, vai dar isso mesmo? Então, vamos lá. Interessante. Então, é isso que eu preciso despertar. Eu não posso ser aquele negócio, faço conta, a área deu, eu ponho. Não é bem assim, não é bem assim. Aqui você vê o seguinte, né, gente? O convite, ele tem a mesma 21 e o papel também tem 21. Você põe 2 convites até aqui, você deu 28. Como a folha tinha quanto? 29,7, sobrou 1,7, mas 1,7 não dá para fazer nada. Só você não vai emendar o papel para fazer. Então, uma folha só dá para fazer 2 convites, apesar que a quantidade de área de um cabe dentro da outra. Mas o que eu quero fazer? O que eu quero com aquela área? Cortar cartõezinhos de 3x4, não consigo cortar nenhum. Tá? Então, considerei um exercício muito bom de despertar, de sair só. Eu tenho que fazer as duas coisas, eu tenho que ver, mas antes de pôr a resposta, eu tenho que olhar o que eu estou fazendo, né? Entender o problema, pensar numa estratégia, executá-la e depois validar a minha estratégia. Validar seria essa parte aqui, que eu vejo que isso não é possível. Muito bom. 8º ano. Então, gente, aqui a gente está com uma unidade do 8º ano que trabalha com probabilidade de eventos, construção de espaço amostral, princípio multiplicativo, reconhecer a soma das probabilidades de todos os elementos de espaço amostral é igual a 1. Através dessas 8 aulas, que eu acredito que você vai usar as 8 aulas para dar uma introduçãozinha em probabilidade. É introduçãozinha. Mas tá aí a habilidade começando a ser desenvolvida. Como começar esse assunto? Eu acredito que vocês já viram o problema de Monty-Hall, também conhecido por paradoxo. O que é paradoxo, hein? Já vamos ver. É um problema matemático e paradoxo que surgiu a partir de um concurso de televisão nos Estados Unidos chamado Let's Make a Delph, lá como fala, mas vocês sabem legal. Exibido na década de 1970. O jogo consistia no seguinte: esse daqui é o nome do apresentador, Monty-Hall, apresenta 3 portas ao concorrente, fechadas, tá, gente? Atrás de uma dessas portas está um prêmio que é um carro. E atrás das portas, das outras duas, tem 2 bodes. Na primeira etapa, o concorrente escolhe uma das 3 portas. Estão todas fechadas, que ainda não é aberta. Ele escolhe uma porta e fala: eu quero essa porta. Na segunda etapa, o apresentador abre uma das 2 portas que o concorrente não escolheu, revelando que o carro não se encontra nessa porta e revela um dos bodes. Ele sabe aonde está o carro, ele sabe se ele escolheu do carro ou um bode, ele sabe. Ele sabe certinho, o apresentador, onde estão os 2 bodes.
Então, ele vai abrir uma porta que a pessoa, o participante, escolheu, e lógico que ele não vai abrir a porta que seja o carro, ele vai abrir a porta que é o bode, certo? E se o rapaz já tinha escolhido um bode? Ó, se ele já tinha escolhido um bode, tinha sobrado outro bode, é o que ele vai abrir. E se ele tinha escolhido o carro, ele abre um dos dois bodes para ele, tá bom? Muito bom. Aí vem a terceira etapa. O locutor pergunta ao concorrente se ele quer permanecer com a porta que ele escolheu no início do jogo ou se ele pretende mudar para outra porta que ainda está fechada para ser aberta. Tem certeza que você quer essa porta que escolheu ou você quer trocar? Se quiser trocar, pode trocar. Agora, o participante tem duas portas fechadas e ele tem a chance de ficar com a mesma ou escolher a outra. Certo? Uma delas já se viu e a segunda etapa que ainda não tinha o prêmio. Sabendo que o carro está atrás de uma das restantes, o concorrente tem que tomar a decisão. Agora vem a minha pergunta, a pergunta matemática, né? Qual é a estratégia mais lógica? Ficar com a porta escolhida inicialmente, trocar a porta, com qual das duas portas ainda fechadas o concorrente tem maior probabilidade de ganhar e por quê? A que ele escolheu ou trocar de porta? O que você faria? Trocaria ou escolheu? Então, vamos lá. Eu acredito que a ideia sempre é essa, quando a gente vai dar esse problema para a gente vê pela primeira vez, né, a gente fala assim, eu tenho 50% de acertar uma das duas, tanto faz. Talvez isso tenha passado por você, passa, é normal passar isso. E para quem falar que não passou essa ideia, né, porque já viu o problema, ou que é cabra bom em matemática mesmo. Vamos lá, primeiro, se o jogador, quando ele vai escolher, tem 1/3, a probabilidade dele acertar é de 1/3, ok? Se ele escolhe o carro, o apresentador vem e abre uma das duas portas, ou essa ou essa. Ele abre uma das duas portas, ou essa ou essa. Ele vai escolher. O apresentador abre. Se ele abrir essa ou abrir essa, né? E falar para ele, você quer trocar de porta? Você concorda que ele escolheu o carro? Se ele trocar pela porta que ficou fechada, o que vai acontecer? Ele vai perder, correto? Ele escolheu do carro. Se vai tá um bode fechado e um carro fechado. Se ele trocar, ele vai perder, certo? Mas pode acontecer que o jogador escolha a porta A, que está exatamente o bode. Aí o apresentador fala para ele se ele quer trocar. Você concorda comigo? Aí, lógico, o apresentador vai abrir qual? Vai abrir essa que está outro bode. Você concorda? Se ele trocar de porta, o que acontece? Ele ganha. Muito bem. Então, se ele tivesse escolhido o carro e trocasse, ele tinha perdido. Se ele escolher o bode, se ele trocar, ele ganha. E se ele escolhesse a terceira porta, que também tinha o bode, a outra que tinha o bode? O apresentador abriu essa e falou para ela que essas duas fechadas, né? Se ele trocar, ele ganha. Então, o que a gente vê, né, gente? Que na troca, em duas trocas ele ganha e numa troca ele perde. Isso que vem a ser um paradoxo. É uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples,
Bem simples. Um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Muito 10. Olha que abertura para brincar, adentrar nas probabilidades, né? Você, quando ele já fez aquilo, você falou, olha, em 3 chances você tem 1/3 de perda e 2/3 de ganha. Você já começou a entrar com probabilidade, já começou a se familiarizar com o assunto. Muito 10. Outra coisa também que é bem legal para ele familiarizar é o seguinte, não vou entrar em detalhe disso, eu tirei lá das quinas da vida, né? Ele diz que a cartela da quina, é que ele fala de quina, fala de loto fácil, fala de um monte de coisa. Ele diz que são 80 dezenas para o apostador escolher 5 em cada aposta. Eu já acho estranho falar que são 80 dezenas. Se é do número 1 ao 80, né? E fala que são 80 dezenas. Para mim são 80 dezenas. Dezenas, 10, 20, 30, não sei, mas tudo bem. É assim que está escrito nos cartões, é assim que é. 80 dezenas. E falou que o número 4 foi sorteado 396 vezes, o 49, 386, o 31. Quantas vezes foi sorteado? Porque sempre que a pessoa vai jogar, ela fala assim, ai, qual que sai bastante, né? Qual que sai bastante? E aí vem a pergunta. Qual a probabilidade do número 49 ser sorteado no próximo sorteio? Qual a probabilidade do número 49, eles já são, são os que mais sorteado ele foi. Qual a probabilidade dele sair no próximo sorteio? Explique por quê, escreva esse resultado em fração, em decimal, em porcentagem, como que é isso, né? Então, é gostoso, já está se entrosando, isso aí também pode ser um exercício de verificação final, mas já começamos a entrosar. Gente, se vocês adentrarem nesse site aqui da Só Matemática, lá ele trabalha, faz o loto fácil, e lá você pode escolher, não lembro se são 5 números, 10, acho que é 15 números, né, que pode escolher, 15 números ou 20, até 20 números. 15 números, e se você escolhe, ele dá aquele cartão que você fez, de todas as lotos fáceis que já teve, desde a primeira até o dia que você está fazendo, se você teria aqueles números ganhando algum prêmio. Eu confesso, olha, eu fiz um monte de cartão nesse Só Matemática aí. Eu teve um cartão que eu tinha ganho o prêmio máximo, mas olha, não sei que sorteio lá deu o número que eu escolhi. Mas é muito difícil, é muito difícil. Mas é legal, é uma coisa bem gostosinha para brincar, tá? Vamos lá, aula 1 e 2, ele vai trabalhar sobre eventos aleatórios, realizar experimentos, estimar probabilidade. Primeiro eu pergunto, existe diferença em possibilidade e probabilidade? Existe compreender eventos aleatórios. O que são eventos aleatórios? Eu preciso que às vezes fala a possibilidade. O que é possibilidade e que probabilidade? Tem diferença. E que são eventos aleatórios? Então aqui eu pus... para sabermos o que é uma probabilidade, temos que entender primeiro que vem a ser um experimento aleatório. Um objeto lançado para cima atinge uma altura máxima e depois inicia um movimento de queda. Observe que esse experimento que eu fiz, você consegue prever o resultado. Sei, faz ao ar livre, porque eu vou falar, ah, não, caiu em cima da casa, vai um monte de coisa. Se eu jogar alguma coisa aqui, vai cair aqui em cima da mesa. Então, eu posso prever o que vai acontecer, vai cair, né? Não é assim que você faz? Você joga, você fala, cuidado com a cabeça. Isso é experimento que eu consigo prever o resultado. Agora, se eu lançar um dado, você sabe o número que vai cair? Então, isso é um experimento aleatório. Vou falar de possibilidade daqui a pouquinho. Tá? Então, primeiro, nessa aula de 2, isso aí tem que ficar muito claro para o aluno.
Então, aqui nós temos um exercício que, para observar a bandeira do Brasil, encontramos cores verde, amarela, azul e branca. As cores podem ser classificadas em primária ou secundária. Desejamos encontrar a probabilidade de escolher uma cor primária entre as cores da bandeira do Brasil. E aí está mais um exercício que você pode dar para você verificar o aprendizado dele. Muito bom. Aí eu quero saber, em vez de perguntar, né, gente, depende do onde que você está. Onde que você está. Se eu estou verificando o que ele aprendeu na aula, eu não vou perguntar qual o espaço amostral, quantos elementos possui. Não, não. Eu vou fazer a terceira pergunta. Qual a probabilidade de ocorrência... Opa, deixa eu pôr aqui. Mais um para trás. Qual a probabilidade da ocorrência desse evento? Então, qual que é o evento que eu quero encontrar uma cor primária dentre as 4 cores? É isso que ele quer. Então, a pergunta legal seria: qual a probabilidade de ocorrência desse evento? Se não sair, aí eu jogo as perguntas de cima, porque depois das aulas eu imagino que eu já trabalhei o que é espaço amostral, o que é o evento, o que eu quero. Então agora eu tenho que ver se ele entende qual é a probabilidade de ocorrência do evento. Saiu legal, mas se não saiu ou saiu errado, então há necessidade, né, gente, de eu falar, então vamos lá, vamos devagar. Então vamos ver qual que é o espaço amostral, quais são os elementos para depois fazer a probabilidade. Já dei as aulas, já trabalhei com isso separado. Vai direto na 3, que é a 3 que é o fechamento. Eu não posso, na verificação, passar pelos passos novamente para chegar lá, não. Eu tenho que verificar se ele já sabe descobrir aqueles 2 passos. Se não der, então aí eu faço as perguntas e tenho que ver uma retomada, alguma coisa, para que ele seja capaz de, num exercício desses, já ir para a resposta da 3. Correto, gente? 1, 2 e 3 é durante as aulas. Na minha verificação, legal seria sair da 3. Se não sair, aí que eu vou fazer os passos anteriores. Ok? Muito bom. Aula 5 e 6. Evento aleatório. Utilizar o princípio multiplicativo. A probabilidade na contagem, pela contagem dos elementos de um espaço amostral. Legal, vamos lá. Utilizar o princípio multiplicativo para a contagem. Isso aí já vem lá desde o pequenininho, pois é. Mas vamos pegar aquilo que eles já vieram lá de pôr 5 camisas com 3 calças, coisas assim, para agora eu começar a acrescentar e ver como isso sai. Precisamos ampliar a compreensão da habilidade. Isso que a gente precisa fazer. Aqui tá uma brincadeirinha, né? Só nos problemas de matemática que pedem para contar de quantas maneiras diferentes você pode se vestir com 10 camisas, 12 saias, 5 meias e 8 sapatos. Sendo que na prática você sempre sai com aquelas mesmas 7 ou 8 opções que mais gosta. É verdade, né? É a mesma coisa. Fui comprar 60 melões, porque esse probleminha. Ninguém nunca perguntou o que vai fazer com tantos melões. São umas contextualizações meio danada, mas estão lá. Vamos lá. Em uma turma de 8º ano, na fila, perto da janela, sentam-se os alunos Bruno, Ana, Maria, Karine e Cauê. Bruno é cadeirante e a primeira carteira da fila é adaptada à sua necessidade. Então, se eu fosse brincar com isso, com uma árvore, né? Eu teria, não vou fazer em árvore, vou fazer assim. Perto da janela sentam os alunos. O Bruno, opa, deixa eu virar assim para ficar mais retinho. Vamos lá. Deu certinho, deu. Então, onde que eu não enxergo, né, gente? Vocês têm que entender. Eu tenho tenho outra cadeira, eu tenho outra cadeira, eu tenho outra cadeira, certo? Vamos supor que aqui, né, aqui seja, cadê? As janelas estão aqui, aqui seja a frente da sala.
tá bom? O Bruno, que é cadeirante, é a primeira carteira da fila. Então, o Bruno já senta aí e fica sossegado aí. E Cauê é o mais alto. Então, ele deve ficar na última carteira. O Cauê também já fica quietinho aí. Quantas e quais são as maneiras que podemos organizar essa fila? Determine construindo o diagrama de possibilidade. Eu já fiz ao contrário, né? Então, vamos lá. Eu já pus o Bruno na primeira. Bom, depois eu vou por aqui. O Bruno na primeira. Na segunda, vai poder ser quem que vai poder ser na segunda carteira? Vai poder ser a Maria ou a Karina, certo? Se for a Maria na segunda, a Karina tem que ser na terceira. Por quê? Porque na última já está fixa com o Cauê. E se o Cauê for na segunda, a Maria é aqui. E aqui vem quem, gente? O Cauê, certo? Então, aqui eu falei que o Bruno era o primeiro da fila e o último da fila é o Cauê. O segundo da fila pode ser a Maria ou a Karina. Ou pode ser, se for a Maria, a segunda, a terceira e a Karina. E se for a Karina, a segunda, a outra só pode ser a Maria. Certo? Quantas e quais são as maneiras de organizar essa fila? Gente, a primeira carteira não tem... A primeira carteira aqui, do lado de cá, que é a primeira, Inês. A primeira carteira, eu não tenho opção de pôr. É o Bruno, já está ocupada. O Bruno não vai participar mais das distribuições. E nem essa carteira dele vai ser usada. O Cauê, por sua vez, ele já vai estar lá no quarto da fileira, vai estar no quarto da cadeira. Essa cadeira não vai ser disputada por ninguém e nem ele vai querer sentar para cá, porque o lugar dele é aqui. Você concorda que isto aqui não se conversa mais e isto aqui não se conversa mais? A única conversa que eu tenho é na segunda e terceira carteira, certo? Na segunda carteira, pode sentar, se sentar a Maria, a amiga vai para a terceira, ou a outra, a Karina, né? Ou a Karina na segunda e a Maria na terceira. Então, eu só tenho o quê? Duas possibilidades de trocar o terceiro com o segundo. Certo, gente? Aqui, ó, duas possibilidades. Duas possibilidades. Nessa carteira aqui, ou você poderia falar o seguinte, aqui pode sentar qualquer uma das duas, a Maria ou a Karina, mas aquela que já sentou aqui, já sentou, vai sobrar só uma para sentar nessa outra, portanto, 2 vezes 1, 2. Ok? Então, eu tinha 4 alunos, o primeiro já está no seu lugar, e o mais alto ficar na última. Só tenho 2 para disputar. Se eu sou segundo, você é terceiro, ou se você é segundo, eu sou terceiro. As pontas não se mexem. Ótimo. Aula 7 e 8. Inês, é muito pouco que foi feito. Eu sei que foi pouco. É só para aula, não é para validação final. Validação final a gente vai fazer mais exercício. 7 e 8, probabilidade de um evento aleatório complementar. Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é 1. Olha que legal isso aqui. E a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Reconhecer e resolver problemas que façam isso, que utilizem. Olha que legal. Aqui tem uma caixinha que tinha bolinhas. Ó, foi sorteado, a primeira que sorteou foi azul, a segunda foi azul, a terceira foi uma vermelha, a quarta foi outra azul. Notem que se você somar esses dois, é a quantidade de bolinhas que eu estou sorteando, certo? E aí ele vai sorteando um monte de bolinhas. E última coisa que ele vai dando, gente, até o total, ó, 46 vermelhas
ele sorteou 46 vermelhas e 54 bolinhas azuis. Você nota uma coisa, que quando ele coloca, gente, aqui, se você somar o que está no vermelho mais a quantidade que está no azul, vai dar os 100% das bolinhas sorteadas. Você pode notar, não estamos conseguindo 50%, ó, é 54 sobre 46, o que significa que foi 46 vermelhas das 100 bolinhas, foi 54 azuis das 100 bolinhas sorteadas. Se eu somar qual a probabilidade de sair azul? Ora, se eu só tenho azul e vermelha, a probabilidade de sair azul vai ser o quê? 100% menos a probabilidade de sair, menos a probabilidade que saiu as vermelhas. Se eu quero saber, isso aqui não é 54, não falei que é azul? Então, a probabilidade de sair azul foi o quê? 54% foi a probabilidade de sair azul. Aqui foi em 100, mas se fosse só em 10, aqui não daria 54 e 46, né? Mas em cima do total, 54% foi azul, certo, gente? Se eu somar as duas, vai me dar o total de bolinha. Se eu pegar a probabilidade de sair, qual que é a probabilidade de sair vermelha? Ora, 100% é tudo, menos os 54% que saiu azul, vai sobrar 46% da vermelha. Então, se eu somar a probabilidade de sair com a probabilidade de não sair, sempre vai dar o total de 1, vai dar o total. E aqui é muito legal que você vai ver, pensa que esse 1 é 100%, que esse aqui é 50%, né? 100%, 50%. Então, se eu somar a porcentagem da vermelha com a porcentagem da azul, sempre vai me dar 100%. Eu achei muito legalzinho esse daí, essa sorteio de bolinha aí. Olha só, uma urna possui 6 bolas azuis, 10 vermelhas e 4 amarelas. Tirando-se uma bola com reposição, importantíssimo, né, gente? Quantas bolas eu tenho total? 20 bolas. Se eu tiro uma e não reponho, eu não tenho mais 20, tenho em 19, né? Então, 6, tenho 20 bolas. Quero sair uma bola azul. 20 é o total. Quantas bolas azuis eu tenho? 6. Então, a probabilidade de sair azul é 6 dentro o total, né? 6 dentro das 20. Que isso aqui vem a ser o quê? 3 décimos. E 3 décimos é 30 centésimos, que é 30%. Qual a probabilidade de sair uma bola vermelha? Eu tenho 10 vermelhas nas 20 bolas, que quer dizer metade. E o que é metade? 50, metade de... seria 0,5 décimos, que é 50 centésimos, 50%. Qual é a probabilidade de sair uma bola amarela? Uma bola amarela, eu tenho 4, é 4 em 20, que é 1/5. E 1/5 é 2 décimos, que é 20 centésimos, que é 20%. Isso é a probabilidade de sair todas. Então, se eu somar 30, 50 e 20, vai me dar o quê? 100. Então, qual a probabilidade de sair uma bola... vou pegar uma bola amarela. Sair a bola amarela é... a probabilidade de tudo é 100%. Menos 30 e menos 50. Por quê? A probabilidade é 100 menos a probabilidade de não sair. E o não sair vai ser 80, que me sobra o 20. Essas coisas são muito legais. 2 dados perfeitos são lançados ao acaso. Determine a probabilidade de que a soma dos resultados seja 6. Gente, a possibilidade de cair um número, a possibilidade vai ser de cair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se eu jogo um dado, as possibilidades, os números que vão cair, são 6 a possibilidade de cair. Agora, qual é a probabilidade que a soma
Então, eu estou jogando mais que 1. Então, num dado, a possibilidade de cair é do número 1. Então, vamos lá. São 2 dados. Eu tenho 2 dados. Não há necessidade de listar tudo. Quando eu jogo o dado, a possibilidade de cair um número aqui, quantos números pode cair quando eu jogo o primeiro dado? Quando eu jogo o primeiro dado, do primeiro dado, aqui é o primeiro dado, a possibilidade de cair é qualquer um dos 6 números. E qual que é a possibilidade de cair um número no segundo dado? É qualquer um dos 6 números, por isso que me dá 36. Você não estudou o princípio multiplicativo? Por que eu tenho que ficar fazendo assim, olha, saiu no primeiro, pode sair um no segundo, saiu no primeiro, pode sair 2 no segundo, saiu um no primeiro, pode sair 3 no segundo. Ah, se sair 2 no primeiro, pode sair 1 no segundo. Gente, quando você brincava lá com as camisas, 3 cores de camisa e 2 cores de calça, primeiro você punha camisa 1 com calça 1 com calça 2, camisa 2, e depois você não viu que era só multiplicar os valores? O aluno acerta ou tudo isso e multiplica já lá 3 calças, lá desde o pequenininho, né? 3 calças com 4 camisas, tudo é igual, tá, camisas. Depois que ele fez calça 1 com camisa 1, calça 1 com camisa 2, calça 1 com camisa... Ele não faz só isso, fez isso? Por quê? Porque ele vai pôr 2 peças de roupa. Qual a possibilidade da primeira roupa? A possibilidade que ele tem para escolher a primeira roupa são exatamente 3, que são as 3 calças. E qual é a possibilidade de sair? 4, por isso que me deu 12. Ué, por que não usa isso aqui? No primeiro dado, pode sair qualquer um dos 6 números, são as possibilidades de qualquer um dos 6 números, e no segundo, qualquer um dos 6 números, por isso que me dá 36. E nesse momento, gente, já temos que começar a ir no ensino médio mais ainda. Temos que pegar isso, resgatar isso que ele já tinha casado no princípio multiplicativo e utilizar aqui, né? E agora sim, a soma seja 6, agora sim. Porque para a soma ser 6, você concorda que o número da frente, o segundo, o primeiro da frente e o segundo, o primeiro da frente, ele pode ser que número, né? Bom, o primeiro da frente, ele pode ser qualquer um dos 6 números, se você quiser pensar assim. Pode? A soma seja 6. Você pode tirar 6 no primeiro dado? Se você puser qualquer um dos 6, no primeiro dado pode ser, então é muito cuidado, aí não dá para a gente pensar, né? Então a gente tem que saber o que a gente está pensando e o que a gente está escrevendo. Então, sim, qual? Agora já começa o que eu quero, 6? Ah, então pode ser 1 com 5, pode ser o 2 com o 4, pode ser o 3 com o 3, pode ser o 4 com o 2 e pode ser o 5 com o 1. Você viu que o 6 não pode, né? Eu posso pôr qualquer um dos 6 números no primeiro dado? Não, no primeiro dado é qualquer um dos 5 números, porque se eu puser o número 6, já não dá certo. Então, aqui é qualquer um dos 5 números. E o segundo, vocês estão vendo que a opção para o número 1 é única, para o número 2 é única, para o 3 é única? Então, o segundo dado só pode sair uma opção de número, porque se sair 5, se o 5 for, esse 5 é 5 possibilidades, tá, gente? 5 possibilidades, não é o número 5. 5 possibilidades que eu estou pensando para o primeiro número. 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades de sair. Por quê? Porque se sair o 6 não me interessa, que 6 quando eu jogar o outro já estoura. Se eu tirar o número 1, você concorda que na segunda jogada eu não posso tirar qualquer número, só me interessa o número 5. Se no primeiro for o número 2, no segundo só me interessa o número 4. Por isso que para o primeiro dado eu posso cair qualquer um dos 5 números e no segundo um número único. E portanto que me deu 5, né? Aí a gente vai poder brincar. Opa! Deixa eu diminuir isso aqui, como que eu diminuo? Isso. Vamos aqui
passar aqui, aqui vai estar resolvido, e onde está resolvido está o que nós acabamos de comentar aqui em cima, né? Que nós comentamos que são 36 lançamentos, que é o 6 vezes 6, as 36 possibilidades. As possibilidades que me interessam são essas daqui, e a probabilidade de sair um desses daqui são 5 só que me interessa dentre os 36. Ok? Considerando o experimento aleatório o nascimento de 3 filhos, excelente exercício, de um casal, determine o espaço amostral e o subconjunto que representa o evento nascimento de exatamente 2 meninos em 3 filhos do casal. Então, este casal está falando do nascimento de 3 filhos. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Não vai ter gêmeos, tá, gente? 3 filhos. Primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. E ele quer que aconteça, nascer exatamente 2 meninos. 2 meninos. Você concorda que no primeiro nascimento pode nascer menino ou menina? E no segundo, menino, menina? E no terceiro, menino, menina? Correto? Então, pode ser 2, menino, menina, menino, menina. Vocês concordam que isso aqui, se você for descrever todos eles entre aqui, ó, você ia pôr assim, gente, olha, menino, vamos pensar que o primeiro é menino, o segundo é menino e o terceiro é menino, tudo que pode acontecer. O primeiro pode ser menino, o segundo pode ser menina e o outro pode ser menino. O primeiro pode ser menino, o segundo pode ser menino e o terceiro pode ser menina. Depois, o que pode ser? Pode ser agora, tá, a menina na frente, o menino e o menino. Pode ser assim, correto? Agora pensa, troca esse zo por A aqui. Aqui não deu 4? Tendo 2 meninos, aqui vocês acharam 4, certo? Aqui teve 3, mas com o menino, ó, 3 meninos, 2 meninos, 2 meninos, que me deram 4. Depois eu vou ter aqui embaixo 3 meninas, 2 meninas, 1 menino, 2 meninos. Então, isso vai me dar o quê? Para o primeiro pode entrar o quê? Ou menino ou menina. No segundo pode entrar menino ou menina. E no terceiro, menino ou menina. Se for menina, que pode ser menina, pode ser menino, pode ser menina. E você vai listar exatamente 8. Então, para o primeiro filho, qualquer um dos 2 sexos, segundo 2 sexos, e o terceiro 2 sexos. Dá 8, estão nascendo as crianças, 8. Certo? Então, eu não há necessidade de eu listar, é só eu pensar no primeiro qualquer uma das 2 opções, segunda qualquer uma das 2 opções, terceira, princípio multiplicativo me deu 8. Então, esses 8 são os 8 tipos que pode acontecer, né, gente? Esse é meu espaço amostral. Agora eu quero ter exatamente 2 meninos. O que quer dizer 2 meninos? Olha, 2 meninos significa, o primeiro pode ser menino, o segundo ser menino, e a terceira tem que ser o quê? Menina. O primeiro pode ser menino, o segundo menina e o outro menino. E aqui pode ser menina, menino e menino. Então, o evento que eu quero que aconteça é qualquer um desses 3. Então, qual a probabilidade de acontecer isso? É esses 3 nos 8. Opa, não está feito, mas é os 3 nos 8, tá? E aqui também é muito legal um exercício desse tipo, tudo isso para cobrança final, né, gente? Para não perder tudo que já se trabalhou. Ali nós retomamos o princípio multiplicativo, resgatando lá o ciclo 1, né, o comecinho da vida deles. Aqui é um exercício resgatando área. Deseja mostrar para seus colegas que possui um ótimo senso de direção. Logo propôs o desafio de, com os olhos vendados, procurar atingir o alvo circular de 50 centímetros de raio. O que ele está dizendo? Que daqui até aqui, ele possui 50 centímetros de raio. E
tendo no centro um disco de 10 centímetros de raio. Então, ele está falando que daqui até aqui é 10 centímetros de raio, certo? Em certo momento, temos a informação que ele acertou o alvo. Olha. O que nós podemos, em cima desse exercício, sair da pergunta: qual a probabilidade que ele tenha atingido o disco central? É esse. Se ele ficar titubeando, meio perdido como achar isso, precisamos retomar. Se houver necessidade para ele fazer isto, de eu perguntar para ele, encontre a área do alvo, encontre a região central do alvo, ele não atingiu. Pode ser que ele fale assim: dona, eu sei que eu tenho que pegar a região do alvo e central que ele quer e dividir pela região do alvo. Se ele falou isso, legal, ele já entendeu esses dois passos. Pode ser que ele não saiba encontrar essa área, aí é outra coisa. Então, a minha habilidade está, se ele... Eu não sei fazer. O que você não sabe fazer? Como que você pretende fazer isso? Como que o seu passo inicial? Ah, dona, para eu achar a probabilidade, eu vou fazer assim, olha, dona, eu vou pegar a região central do alvo e dividir, né, pela área da região central, dividir pela área. Ah, legal. Então ele já mostrou que ele sabe o evento que ele quer, o espaço a mostrar o que ele tem. Ele já entendeu isso, já está entendido. Ele não sabe é achar a região central, porque ele esqueceu como acha a área de círculo. Aí outra coisa, tá? Mas se ele falar, porque eu não sei nem como começar. Então aí eu vou ter que falar, então vamos encontrar a região da área. Mas você já levanta o sinalzinho amarelo, que ainda ele não sabe achar a probabilidade, que ele não compreendeu como se encontra a probabilidade. Tá claro, gente? Eu não sei, eu sou muito chata, eu sei disso. Então, um tinha 10, um tem 30, e para encontrar a área, ele vai ter que trabalhar com πr ao quadrado. Será que há necessidade, nesse exercício, ele saber o valor de π? Ele saber nunca vai saber, porque é um número irracional, né? Vai trabalhar com o quê? Mas do primeiro, você concorda? Se um é 50, que tal você? Porque a hora que você fala assim, o que eu quero é 10, não é isso? Π vezes 10 ao quadrado, é isso, gente? E o outro é π vezes 50 ao quadrado. A hora que você vai achar essa probabilidade, os π's vão se cortar, não há necessidade de achar, né? Então, isso é a probabilidade de ocorrer o evento aí que vocês estão... Esse A não é aqui, esse A é de área, tá? Deixa eu pôr aqui, área da circunferenciona, e aqui a região central, que é menorzinha, tá bom? Muito bom. Também essa atividade foi adaptada do portal MEC, tá? Então, dá para a gente sempre estar trabalhando com uma coisa e resgatando os aprendizados. A minha sugestão é para que se trabalhe com o WordWall. O WordWall eu fiz até uns exercícios lá, mas não é o caso agora, nós não vamos tocar, e se vocês pesquisem, é fácil de instalar, é fácil de entender, é um software muito legal para você trabalhar com seus alunos remoto ou em sala, é muito legal, vale a pena. Mas estamos aí pensando em gravar como se utiliza, mas tentem utilizar. Se não conseguir, procura que a gente estamos junto. Eu sempre falo, se eu conseguir, qualquer um consegue. E o nono ano é o seguinte, gente.
ele trabalha com a habilidade do nono ano reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. As 8 aulas estão aqui, trabalha com problemas, caso, semelhança, perímetro, triângulo. Eu considero muito pertinente para trabalhar aqui, só para chamar atenção em triângulos, né? Semelhança de triângulo, isso aqui é PG, mas não é o caso. Aqui no meu caso é só semelhança de triângulo. Por que será que esses triângulos são semelhantes, né? Por que será? É o zoom que deu e que tirou, né? Eu falo aqui que é muito legal nós começarmos com isso, para abordar isso com a mão na massa, brincar com o GeoGebra, que é a minha sugestão para vocês. Vamos lá, eu fiz a semelhança um pouquinho em GeoGebra, se houver necessidade também, vocês podem falar e eu faço passo a passo com vocês, a gente pode ir construindo junto, para aqueles que quiserem, tá bom? Então, eu vou voltar, vou entrar no GeoGebra. Então, vamos ver o GeoGebra que eu fiz aí para vocês. Eu já deixei tudo no protocolo de construção para passar para vocês, mas qualquer dúvida, procure e a gente constrói tudo junto, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá, ver se eu consigo colocar aqui. Coloquei aí um pontinho, né? Um ponto A, um ponto B e um ponto C, porque eu vou construir aí um triângulo. As crianças vão gostar de fazer isso. Depois que eu construí o triângulo, eu coloquei um ponto D. Passei pelo ponto D aqui, né? Uma paralela, importantíssimo, ao AC. Passei uma onde que tá aqui embaixo? Aqui. Uma paralela ao AC. E denominei aquele pedacinho aqui, gente. Passei um segmentinho aí. Deixa eu fazer uma coisinha, baixar ele um pouquinho para ficar mais fácil aqui. Denominei esse segmentinho de G. Então, esse segmento AB chama C, esse AC chama B e esse BC chama A, esse segmento aqui. Pus um ponto D, pus uma paralela ao lado AC e pus um segmento aqui e esse segmento chama-se G. Muito bem. Fui lá e tracei, marquei do lado de cá o ponto E. Depois que eu marquei o ponto E, eu marquei esse segmento de D até E chamado de H, tá? E esse outro segmentinho aqui eu chamei do BE de II. Aí já é um momento legal, né, gente? Olha, gente, do jeito que nós fizemos, olha o que está acontecendo. Olha o valor do segmento G lá do lado, né? Quando eu abaixo, vocês notam que o valor do segmento E está aumentando, né? Mas notem, por exemplo, que o segmento C, ele era 5 e ele não altera, ele continua 5, está lá paradinho. O segmento I está diferenciando? O segmento I está aqui embaixo, deixa eu pôr ele aqui, ó. O segmento I está diferenciando? Legal. E o segmento H também está diferenciando, mas lembrando que essa reta é paralela a essa de baixo. Isso é importante para nós trabalharmos os casos de triângulos, de semelhança de triângulos, né? Semelhança, não estou trabalhando congruência, sim semelhança. Peguei esse triângulo formado por esses segmentos em cima, pintei ele de vermelhinho, para que eu possa, a partir de agora, fazer, então, algumas relações. Eu pego o valor de A até B, eu posso pegar que é o segmento C. Se você for olhar aqui, o segmento C vale 5. Eu peguei o segmento DB, que é o segmento G, vale 2,63. E se eu dividir um pelo outro, me deu 1,9. Olha que coisa, muito bem, vou deixar paradinho aí. Se eu pegar agora o segmento AC, que é o valor de B, quanto que vale B?
Vamos lá pegar o B também, aqui pertinho, ó. O B, 9,06. Quanto que vale DE? DE, que é o segmento H. Eu vou lá no H e vejo o valor de H, que está 4,76. E se eu fizer essa divisão, também dá 1,9. O que eu estou fazendo? Quando eu peguei o segmento, eu estou notando que esse triângulo de cima, o vermelho, e o triângulo azul, será que são triângulos semelhantes, né? Então, aí vem, né, gente? Se essa aqui é paralela de baixo, esse ângulo e esse ângulo têm a mesma medida. Esse ângulo, ele é comum, tanto no vermelho como no azul. Bom, se eu já tenho dois comuns, a soma tem que dar 180, então o terceiro é comum. É o caso, aí seria de semelhança de ângulo, 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 né? Isso são os casos de semelhança de triângulo, e eles são semelhantes porque eu estou vendo. E notem que a semelhança de triângulo e o teorema de Tales, ele é grudado, né, gente? É grudado. Aqui você tem as paralelas, alguma paralela, H, B, você poderia passar uma outra paralela aqui em cima pelo ponto B, paralela B e H, cortadas pelas transversais, que seria minha AB e minha BC. É legal emendar Tales e semelhança de triângulo. Eles são irmãozinhos, eles estão entrelaçados um com o outro, né? E depois a gente pegou o que mais aqui? Aí a gente pegou o BC, tudo, e o BE. Fomos lá no BC, que era o segmento A, o segmento A, que era fixo lá, que está 6,4, e o BE, que é o meu segmento I, e o meu segmento I está lá 3,36. Se eu fizer essa divisão, também dá 1,9. Então, a razão, né, tem que dar uma constante, então a razão tem que ser a mesma, não é isso? Uma constante, olha, a constante minha que é 1,9. E aí você pode mudar os teus, aqui, notem que o teu AB, o teu AC e o teu BC não muda, mas você pode mudar outro, esse triângulo é semelhante a esse? Então, quando você trabalha, né, gente, com um lado AB está para DB, 405, é a mesma coisa, mesma coisa, coisa feia, né? Dá o mesmo valor que AC por DE, que dá o mesmo valor de BC por BE. Então, existe essa constante proporcionalidade entre... Então, eu não tenho aqui só dois triângulos semelhantes. Aqui eu tenho dois, outros dois, né? Outros dois. Até se você colocar em cima, quanto que vai dar tudo? Né? Porque um sobrepõe o outro, certo? Quando então, quando a constante de proporcionalidade, essa constante aí que tem ele, for 1, o que eles são? Eles não são semelhantes, eles são exatamente congruentes, né? Então, tá aí uma sugestão, acho que um bom passo inicial para que nós comecemos a brincar, a trabalhar. Essa que foi a ideia de fazer o GeoGebra. Aí eu coloco aqui para vocês esse exercício aqui, depois que ele construiu com todos os detalhes, com todas as delicadezas, né? Pergunta, nessa ilustração, CE vale 1, EB vale 2, DB vale 2, quanto que vale AD? Quanto vale AD? 1? Pelo desenho que nós fizemos lá, pelo que nós vimos, pelos que nós passamos, só que nós lá saímos de uma coisa muito importante. Quando eu fui construir aquela primeira, quando eu fiz o triângulo e pus um ponto para pôr uma reta, eu falei que aquela reta, ela foi construída, tinha que ser paralela. Aqui está escrito que DE e CA
são paralelas? Não. Então, o quanto que vale AD? AD vale X. Quanto vale X? X vale a medida de AD. É o que está escrito aqui. X vale a medida de AD e AD vale X. Quanto vale? Não posso dizer que é 1 porque ninguém me contou que isso é paralela. É importantíssimo isso. Esse exercício, ele foi tirado do portal da UBMEP, tá? Outro exercício também tirado do portal é esse aqui. À primeira vista, acho que esse é da portal, deixa eu até ver. Só se estiver aqui embaixo. Não, desculpa, é da Nova Escola. Dado R paralela a essa, e falou que essas duas são paralelas, e já contou. À primeira vista, como podemos comprovar a semelhança do triângulo tendo, eu não enxergo aqui embaixo, mas aí deve ser tendo somente esses dados aí fornecidos na figura, somente com esses dados eu posso falar que esses triângulos são semelhantes? Só falar que o R é paralelo a S é suficiente e falar aquele 66, aquele 45 e esse 68, eu posso falar que esses triângulos são semelhantes? Eu sei que você está pensando já e são opostos, por exemplo. Não, com esses dados, por enquanto, eu não posso falar. Qual informação do problema é crucial para levarmos em consideração para resolvê-los? Que essas retas são paralelas. Porque se essas retas são paralelas, o que acontece quando os ângulos que têm retas paralelas cortadas por transversal? Este ângulo e esse ângulo são alternos internos. Então, esse aqui é 68. Ah, legal. Esse é 68 e esse é 45. 45. Este ângulo aqui, poderia chegar mais, esse aqui é paralela a esse? Não sei. Mas se esse é 45 e esse é 68, se você pega a soma de 45,8 mais 68,2, quanto que falta para 180? Os 66. Então, aí que eu vou dizer que eles são semelhantes. Então, com isso que está aqui, não é porque eu acho que ele parece que eles são semelhantes. Então, eu preciso de mais dados, principalmente está escrito que essa R é paralela a essa. Sendo paralela, eu pude pensar, né, gente, que esse ângulo aqui é 68,2, esse ângulo aqui é alterno interno, esse também é 68 graus e 2 décimos do graus, e esse aqui é 45,8, porque é oposto pelo vértice. Se eu somo esse com esse, eu vou ter quanto aí? 8 e 6, 14, 10, 11, 114. Se eu somar os 66, eu vou ter os 180. Então, este aqui é os 66 graus. Agora sim, eu posso falar que pelo ângulo, no primeiro caso, esses triângulos são semelhantes. Ok? Não é porque parece, preciso provar. Isso é importante. Aqui tem um outro exercício. Esse exercício aqui também, aquele lá é da Nova Escola. E aqui ele possui um terreno triangular, a qual tem uma pastagem para seus 2 cavalos, para evitar que os animais andem por toda a pastagem e acabe estragando todo o pasto, ele dividiu o terreno em 2 áreas menores, como mostra a figura. Assim, quando os animais consumirem todo o pasto de uma área, tá aqui, acabou o pasto, ele vai para o outro. A cerca tem 2 cordas de arame, inclusive na divisória dos pastos. Ele quer saber, para cercar, quantos metros são necessários. Então, o que a gente chega à brilhante conclusão, e ele disse mais assim, né? Divisória do pasto que é paralela ao lado 12. Então, este lado é paralelo ao lado 12, esse ângulo e este ângulo e este. Então, o triangulão pasto total, ele é um triângulo semelhante a esse de cima. Esse aqui, que é um exercício, tá, gente? Ele é do portal do BMEP também. Esse exercício é muito legalzinho. Ele tem um triângulo aqui, retângulo,
ele construiu, pois traçou aqui de tal modo que aqui ele fez outro triângulo. Não está dizendo que ninguém é paralelo a ninguém. Vamos ver o porquê. Concorda que o triângulo está construído assim? Então, eu tenho um ponto A, um ponto B, C, D e E. Aqui está o ângulo reto e aqui tem um ângulinho em azul. O que eu fiz? Eu peguei e desenhei o triângulo maior, ABC, ABC, certo? Eu pintei de azulzinho e pus o azulzinho lá. Peguei o outro triângulo, que é esse aqui, DDEC, e coloquei aqui. Concorda aqui? Este tem um ângulo reto e este tem um ângulo reto. Esse tem um ângulo azul e esse tem um ângulo azul. Ora, reto com azul, mais esse aqui vai dar 180. Reto com azul, mais esse aqui dá 180. Conclusão, esse fulano aqui de cima e esse fulano aqui, né, eles têm a mesma aqui. Este ângulo e este ângulo possuem a mesma medida, né? Porque a soma tem que dar 180. Ótimo. E aí é só pôr os valores que você tem. Você sabe que teu AB vale 15. Você sabe que teu BC vale 20. Você sabe que teu AD vale 10, eu não vou marcar porque eu não escrevi AD aqui, e falou que meu DC vale 15. A pergunta é, determine a medida de DE. Ele quer saber esse pedacinho aqui. Mas eu já vi que os dois triângulos são semelhantes por ângulo, ângulo, ângulo. Então, que ângulo que eu quero saber? Eu quero saber DE, né? E DE, ele tá para quem? Então, eu posso falar AB do primeiro. Quem que é o AB do primeiro? Segmento AB. Dos dois, desse ângulo com marca 2 até o retângulo. Retângulo e marca 2, AD e X, né? E do lado de cá, eu tenho... Quem que eu tenho aqui? Triângulo, reto e azul, reto e azul. O maior é 20... Inês, tá bom. Maior é 20 e o menor é 15. Desculpa, o AB eu já sei quanto que é o AB, então no lugar de AB eu posso pôr 15. Portanto, eu consigo desse modo achar o valor do meu X. Então, gente, é um exercício bem tranquilo. Basta tirar esse triângulo aqui, puxá-lo, colocar a parte, sabendo que esse ângulo aqui é comum aos dois, e ele já deu a dica de dois ângulos retos, então só vai o outro vai ser igual entre si. É um exercício bem tranquilo, né? E novamente lá no WordWall também eu fiz várias coisas, e lembrando que no WordWall, gente, nós conseguimos colocar, além da questão, eu consigo colocar a imagem que eu tenho no meu computador, essa imagem desses exercícios de semelhança de triângulo, eu consigo pôr no meu exercício lá. É muito legal. Tá aqui os nossos e-mails e nós estamos juntos, tá? Estamos juntos e juntos nós vamos ficar mais fortes. Gente, foi a ideia, sugestões, estamos à disposição. No que precisar, conte mesmo, passa e-mail, passa o WhatsApp, liga. A gente está meio assim, meio em casa, né? Eu, né, principalmente a idade do Cabral aqui, mas a gente está junto, tá bom? Abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.